E aí, seus do pântano, beleza? Hoje a gente vai falar sobre igualdade de números binomiais. Meu Deus, que nome difícil, que é isso, meu pai? Primeira coisa que eu quero te pedir é, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, só para você poder acompanhar todas essas aulas. A gente está fazendo um material completo de matemática, beleza? Vamos para nossa aula. Galera, primeira coisa, dica, vai lá e assiste a minha primeira aula de números binomiais. É importante para que você dê continuidade no conteúdo, tá? Quando você olha para essa tela aqui, você fala, meu Deus do céu, quanto que é difícil. Super tranquilo, é só ir passo a passo que você vai entender tudo, beleza? Vamos lá então. O que é igualdade de dois números binomiais? É quando você tem duas taxas que são iguais ou quando essas taxas são complementares. Eu não entendi nada. Vamos lá devagarzinho no slide, eu vou fazer com marca-textos e te mostrando como que funciona. Nós temos aqui esse número binomial n a uma taxa p. E eu tenho um outro número binomial n a uma taxa q. Eu só posso dizer que esses dois números binomiais eles são iguais quando acontece duas situações, ou uma ou a outra, que verdadeiramente esse P e esse Q eles são iguais, ou seja, está aqui a minha primeira condição, P e Q realmente são iguais, ótimo, ou então eles são complementares. O que significa dizer que esses dois números eles são complementares? Significa dizer, deixa eu limpar a tela para você ver melhor, que quando eu somar P com Q, o resultado que nós vamos encontrar é exatamente o número que está aqui em cima, que é o n. Tá? Então, nessa situação, nós teremos P mais Q igual a n e, portanto, eles serão complementares. Só para revisar, vamos lá no texto onde que eu coloquei no slide. Quando que dois números binomiais serão iguais? Quando esses dois números binomiais de um mesmo número, eles são iguais, suas taxas são iguais, ou então eles são complementares. Foi o que eu falei, tá? As taxas aqui embaixo são iguais, ou então eles são complementares. Lembrando que você tem que observar isso daqui, ó. Os dois números de cima já são iguais por natureza, tá? E os números de baixo é que você vai ter que olhar sempre, tá? Duas condições. Caso 1 tem que ser iguais, caso 2, a soma deles tem que dar o de cima. Não se esquece disso. Uma última observação é que o n ele tem que ser maior do que o p e o p tem que ser maior do que o zero, sempre. Esse número que está em cima, ele tem que ser maior do que o número que está embaixo, ou então igual, tá? E eles dois precisam ser maiores ou iguais a zero. Tranquilão? A mesma coisa acontece de cá, n tem que ser maior do que q, e q também tem que ser maior do que zero, lembrando que vale a igualdade. Tranquilo. Então, aqui ainda pode parecer um pouco complexo, mas na hora que eu for para o próximo slide, você vai falar assim, não, agora eu entendi tudo, é muito fácil mesmo. Olha lá, ó, vamos fazer alguns exemplos? Gente, eu posso assumir que esses dois números binomiais aqui são iguais. Olha o tanto que é simples, simplesão. Gente, 1 ele é igual a 3? É claro que não. Mas nós sabemos que ao somarmos 1 com 3, esse resultado aqui vai dar exatamente 4. 4 é o número que está aqui em cima. Então, beleza. Esses números binomiais, eles são exatamente iguais. Na aula, por isso que eu te pedi, vai na aula passada, assiste ela, tá? Tá aqui no link na descrição, porque ela é muito importante. Se você calcular o número binomial 4 tomados de 1 em 1 e depois 4 tomados de 3 em 3, lá do jeitinho que eu te expliquei na aula passada, você vai ver que o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Você vai poder calcular lá, você vai observar que 4 tomados de 1 em 1 vale 4, 4 tomados de 3 em 3 também vale 4, tá bom? Ou seja, dá o mesmo resultado. Mas você precisa fazer essas contas? Não precisa, porque eu estou te apresentando uma propriedade. A propriedade é essa. Se as taxas, que são esses números de baixo, ó, 0 mais 9, quando somados dá o número de cima, então pronto, você já pode concluir que esses dois números binomiais eles são iguais. Tá? Olha o último para você ver. Olha só para você ver o tanto que é tranquilão. Ó, 5 e 2. Não dá 7? Dá. Então, quando eu somei 5 mais 2, que deu 7,
deu o mesmo número lá de cima, então eu posso dizer que esses dois números binomiais são iguais. Tranquilo? Beleza. Aí você me pergunta, mas para que serve isso? Para resolver questões desse jeito que está aqui, ó. Perceba que os números de cima, eles já são iguais por natureza, tá? Agora, os números de baixo, a gente tem que calcular o valor de x. Tranquilo. Mas lembre-se que eu te falei, você precisa considerar sempre duas situações, caso 1 e caso 2. O que é o caso 1? O caso 1 é quando esse de baixo é igual àquele outro de baixo. E ponto final, não tem conversa nessa história. Então pronto, ó, eu vou fazer caso 1 e vou fazer caso 2. O caso 1 sempre é muito simples, ó, x é igual a 4. Pronto, é a minha primeira solução, você já achou a sua primeira resposta. Mas ainda tem o caso 2. Verdade, o que é o caso 2? O caso 2 é somar novamente esses dois caras de baixo, ou seja, x mais 4, e o resultado tem que ser quem? O cara de cima, que é o 9. E está escrito aqui então, ó, x mais 4 é igual a 9. Beleza? Faz essa conta, é uma conta simples do primeiro grau e a gente acabou. Basta pegar esse 4 positivo, jogar para o outro lado negativo. 9 menos 4 dá 5. Então pronto, a gente acabou de encontrar as duas soluções para essa equação aqui, ó, com números binomiais. Nós temos então que a primeira resposta é 4 e a segunda resposta é 5. Só lembrando que esses valores sempre têm que ser inteiros. Beleza. Outro exemplo, só para você falar assim, nossa, agora eu entendi para valer mesmo. Gente, olha lá para você ver, ó. Números de cima são iguais por natureza. Tranquilo, a gente não precisa fazer nada com esse cara aqui agora. Tá. Nós vamos olhar para os números de baixo. E nós temos que olhar sempre duas condições, caso 1 e caso 2. O que é o caso 1? Exatamente a igualdade. É dizer que a primeira taxa, que é 2x, é igual à segunda taxa, que é x mais 3. Está aqui. Encontramos então a equação do primeiro grau simples de resolver. Mas ainda precisamos ver sobre o segundo caso. O segundo caso dizia, soma essas duas taxas, 2x mais x mais 3, e o resultado disso tem que dar quanto? Tem que dar 20. Beleza, tá aqui anotado então o nosso caso 2. É só resolvermos cada uma das equações. Vamos lá então? Olha, esse x joga para o primeiro membro negativo. Tá? 2x menos x é 1x só. Tranquilo? Achamos que x é igual a 3. Caso 2, 2x com x dá 3x. E ao mesmo tempo eu vou pegar esse 3 positivo e vou jogar para lá negativo. Olha lá. 20 menos 3 dá 17. 3 está multiplicando, passa dividindo. Ficou 17 sobre 3. E aí a gente encontrou um ponto importante. E foi por isso que eu coloquei essa questão aqui para a gente no slide. Por quê? Encontramos como solução no x igual a 3. E até aí tudo bem. Já é a nossa resposta. E encontramos x igual a 17 sobre 3. Que não é um número inteiro. Então, gente, nós podemos dizer com toda certeza, 17 sobre 3 não convém. Isso aqui não é resposta da nossa equação aqui, ó, entre os dois números binomiais. Não é resposta. Desconsidere. Então, a única resposta que nós teremos aqui é x igual a 3. Beleza? Por quê? Porque esse número aí não é inteiro. As respostas têm que ser inteiras. Ok? Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Sacaninha. O que é o sacaninha? Aquele que é o exercício mais difícil de fazer. Você olha para cá e fala um número binomial 100 a uma taxa 2 e dividido por um número binomial 100 numa taxa 98. Quanto que dá essa divisão? Professor, eu já não gosto de divisão. Aí misturou com números binomiais, aí que eu não dou conta mesmo. Cara, essa questão é a mais fácil, velho. A mais fácil de todas. Presta atenção numa coisa. Eu não sei se você observou, mas esses dois números que eu estou dividindo, 100 a taxa 2 e 100 a taxa 98, eles são números complementares, do jeito que a gente acabou de falar. Por quê? Porque se eu pego a partir de baixo aqui, ó, a taxa do primeiro e somo com a taxa do segundo, 2 mais 98, vai dar exatamente o 100 que está aqui em cima.
eles são complementares. Significa então que eles são números binomiais iguais. Agora presta atenção, eu estou te dizendo que esse número de cima, que eu estou achurando de verde, esse número de cima, ele é exatamente igual a esse número de baixo. Mas o que significa isso? Se eu pego um número e divido por ele mesmo, quanto que vai dar a nossa resposta, gente? Independente de qual número seja ele, a nossa resposta sempre será 1. Então, pronto, para fazer aquela expressão, para calcular aquela expressão, bastava pensar nos complementares, concluímos que os dois são iguais, qualquer número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Tá vendo? Questão mais fácil. Parecia difícil pra caramba, mas era muito mais fácil do que você imaginava. E é isso, números binomiais é muito legal. Muito legal, é uma das matérias que eu mais gosto na matemática. Então faz o seguinte, comenta aí aquilo que você, por acaso, gostou dessa aula. Deixa o seu like aí pra gente e continue seguindo todos os vídeos do nosso canal para você aprender tudo sobre matemática. Valeu?